Estados Unidos e Canadá vão investigar as causas da implosão do submersível que matou 5 pessoas na semana passada. Primeiro passo é recuperar e analisar os destroços que estão a quase 4.000 metros abaixo do nível do mar. Mais informações chegando com André Coutinho. Um dia depois de o Canadá anunciar uma investigação independente, a Guarda Costeira dos Estados Unidos informa que também vai analisar a responsabilidade pela implosão do submersível Titan, que fazia uma expedição para observar o naufrágio do Titanic. O capitão Jason Neubauer, investigador-chefe da operação americana, afirmou que foi formado um MBI, Conselho de Investigação da Marinha, o nível mais alto de investigação que a Guarda Costeira conduz. The MBI is currently in its initial evidence collection phase. O MBI está atualmente em sua fase inicial de coleta de evidências, incluindo operações de recuperação dos destroços no local do incidente, em coordenação com as autoridades canadenses no porto de St. John's, Newfoundland. In the port of St. John's, Newfoundland. A coleta e análise das provas vão ser realizadas ao lado do FBI e as descobertas vão ser compartilhadas com a Organização Marítima Internacional. As investigações pretendem determinar a causa da implosão do submersível e apontar as responsabilidades civis e criminais pelas mortes das 5 pessoas que estavam a bordo. Aproveitei o fim de semana para assistir aquele documentário do James Cameron, que não é novo, né? Já tem algum tempo. O Fantasmas no Abismo, que fala exatamente sobre essas expedições, uma das muitas que ele fez para conhecer de perto o Titanic, até primeiro como curiosidade pessoal e segundo para preparar o filme de 1997, né, que ele dirigiu lá com o Leonardo DiCaprio, com a Kate Winslet. É curioso, né, que o veículo, esse submersível, e aí ele convida também o Bill Paxton. Vocês lembram do Bill Paxton? Ele morreu recentemente, faz coisa de 5 anos, e ele era o ator que daqueles atores que nunca foi enorme, mas tá sempre aí, participando de filmes e tal, a gente sabe quem é. Ele era o chefe da equipe no filme do Titanic, né? Aquele que recebia lá a velhinha e a neta dela, e enfim, quando começa o filme ele tá lá, o Bill Paxton. Ele foi convidado, morreu recentemente, aos 61 anos, de problemas cardíacos, se eu não me engano. E o documentário, claro, é interessantíssimo, né? Mostra as imagens lá do Titanic, eles fazem exposições com mais de um veículo, o submersível, e umas pequenas cápsulazinhas que conseguem viajar, controladas por controle remoto. Você vê, o veículo é controlado por controle remoto e de dentro do veículo, eles com controles remotos controlam essas cápsulazinhas que essas sim exploram por dentro o Titanic. Em nenhum momento o submersível é um personagem. Fala, olha, deixa eu apresentar para vocês essa máquina maravilhosa que nos leva à profundidade de 3.800 metros. Não, ela é apresentada como uma parte da vida, sabe? Como se fosse um carro. Ela tá lá. Ou seja, não alimentou a minha curiosidade a respeito do assunto, mas mostra o quanto eles confiavam naquele veículo. E o quanto, na verdade, agora a gente está sabendo, né, Sheila? Ele não era tão confiável assim. Exatamente. Aliás, o próprio James Cameron deu uma entrevista nesse fim de semana e foi bem surpreendente ali o que ele disse. Ele falou de farsa esse processo de buscas. Diz que não houve buscas. Aspas para o que disse Cameron nessa entrevista à BBC. Quando eles finalmente conseguiram colocar um equipamento lá embaixo que poderia atingir a profundidade, ou seja, faltava um equipamento que chegasse àquela profundidade, eles o encontraram em poucas horas, provavelmente dentro de minutos. Então, essa busca foi uma farsa. Ele disse, na verdade, todo mundo sabia desde o início o que tinha acontecido, eles só precisavam de um equipamento que atingisse aquela profundidade para ter convicção. O Titan, estão chamando de Titan, né? Mas aqui no Brasil a gente não chama de Titanic, então é Titan, né? Uhum. O Titan era feito de fibra de carbono e titânio, e são 2 materiais, segundo os especialistas dizem, sobre os quais se sabe muito pouco acerca de como esses materiais se comportam quando sujeitos a várias pressões diferentes, porque basicamente o que aconteceu, essa estrutura, esses materiais não suportaram a pressão. Então, e aí como é feito de fibra de carbono, que se sabe que a implosão deve ter causado um efeito muito parecido com o de vidro estilhaçado.
se partindo em vários pedaços. As partes em titânio se comportam como metal, ficam retorcidas, segundo a avaliação desses especialistas. Mas é isso, agora uma investigação aprofundada sobre a utilização desses materiais e por que não teriam resistido às pressões, né? O que teria acontecido, se havia fissuras nesse equipamento também, nessa estrutura, que também fizeram com que não resistisse às pressões logo nas primeiras horas ali em que o submersível começou a ser utilizado. A Marinha dos Estados Unidos detectou na sexta-feira, né, sons que eles consideram como consistentes com a implosão desse submarino Titã. São informações do Wall Street Journal. E, segundo a publicação, os ruídos nortearam justamente para delimitar ali as áreas de busca, né? E os barulhos foram captados por um sistema projetado para detectar submarinos inimigos. O Cláudio escreveu aqui meio que em tom acusatório, assistiu pela fascinação à tragédia. Sim, é verdade. É verdade, esses episódios nos fascinam e despertam mesmo a nossa curiosidade, que é a mesma curiosidade que levou essas pessoas a entrarem numa cápsula e fazer uma viagem tão perigosa para conhecer de perto o palco de uma das maiores, mais conhecidas tragédias da humanidade, que é o próprio Titanic. É humano e normal que a gente tenha curiosidade depois de um episódio tão inédito, né, quanto esse. E a Janaína de Porto Alegre pergunta onde assistir esse documentário. Ele tá no Netflix. No Netflix ou no Amazon? Oh, meu Deus, agora não tenho certeza. Eu acho que é Netflix, né? Mas tenho quase certeza que é no Netflix. Acho que é Netflix. E aí pulou lá para as primeiras posições. Né? Então ele tava escondidinho. Mas ele aparece agora já, no menu principal. Isso, você não vai ter dificuldade de encontrar, não. Chama... Oh, meu Deus, agora esqueci. Fantasmas do Abismo. Fantasmas do Abismo é o nome do documentário.